Olá, boa tarde. Vamos para mais uma aula de curso de atualidade. Hoje o tema vai ser sobre energia nuclear. A energia nuclear é algo muito discutido e tem pontos positivos e pontos negativos. Desde a década de 70, nós temos um problema meio grave em relação a isso e grandes avanços também, né? Primeiramente, a gente tem que entender que hoje no mundo a energia ela é gerada em primeiro lugar pelas fontes hídricas, né? Mas nós também sabemos que o Brasil é um dos países que mais tem fonte hídrica, né? Já diferente de outros continentes, inclusive a Europa. A segunda fonte de energia no mundo é caracterizado pela questão do gás natural, né? São resíduos do petróleo. O terceiro é o carvão, onde que nós temos aí um exemplo muito grande, a China, que desenvolve esse tipo de energia. E em quarto lugar está a energia nuclear. A energia nuclear ela é considerada hoje, né, com estudos, como uma energia limpa. Por quê? Ela simplesmente, seus resíduos não são tão agressivos para o meio ambiente. Diferentemente, por exemplo, para se construir uma usina hidrelétrica, você tem que haver barragens, você atrapalha todo um ecossistema e pode destruir uma biovida ali naquela região e atrapalhar muito também a economia ribeirinha. Né? A questão do carvão, a mesma coisa, você tem uma poluição gigante. Já a energia nuclear, a poluição ela é muito baixa. E há toda uma política voltada para que esses resíduos, esses rejeitos nucleares, eles não sejam descartados de forma inadequada. Então, assim, para construir uma usina nuclear leva-se muito tempo. Então, por isso é uma dificuldade muito grande. No atual governo do Bolsonaro, agora em que entrou em vigor em 2019, você volta novamente com esse discurso e essa proposta de você ter uma atualização de novas fontes energéticas, inclusive de criações de mais bases nucleares no Brasil. Né, para geração de fontes de energia. Nós temos a biomassa, que também é muito importante para o Brasil, e nós temos que entender também que nós somos um dos países que mais tem urânio. Então, assim, a base primordial para a geração da energia nuclear nós temos. Atualmente, nós também temos desenvolvido no Brasil uma tecnologia própria para a geração dessa energia nuclear. Nós temos a usina de Angra 1, Angra 2 e aí novamente foi reativada a construção para a usina de Angra 3. Gera muito emprego, você tem uma série de exigências, como eu já pontuei, e você também tem um retorno muito grande, né? Saiu uma publicação na revista da FGV Energia, trabalhando e discutindo justamente esse assunto, que voltou em pauta no final de 2018 e agora com força total em 2019, com a nomeação de ministros, principalmente da base militar, que já vinha trabalhando nesse projeto da energia nuclear, que você tem em 1974, com o governo Geisel, né, presidente Ernesto Geisel, uma política energética muito forte, porque nós tivemos em 1973 a crise energética, que é uma crise do petróleo, onde afeta drasticamente o Brasil, que dependia muito do petróleo, a Petrobras ainda não era desenvolvida como hoje, e você tem o Acordo Nuclear Brasil e Alemanha, que dá prosseguimento a toda essa construção de uma base energética voltada para a energia nuclear. Hoje, no atual gestão, se discute a construção de 8 a 9 usinas nucleares. E aí entra-se muito no debate. É bom ou não? Por que o governo não está investindo em biomassas? Por que o governo não investe em energia eólica? Ou por que o governo não investe mais em energia solar? E muitas pessoas discutiram a questão da falta de investimento do governo em relação à energia eólica. Então, assim, eu acho que nós temos que entender que o Brasil já financiou, já custeou muito, e hoje a energia eólica, ela é uma realidade no país, ela não precisa de subsídios do governo. Já a energia solar ainda encontra-se uma dificuldade, porque muitas peças, muita parte da placa solar
que converte a luz solar em energia não é produzida ainda no Brasil. Então, assim, por isso que precisa de investimento e subsídios do governo para que essa fonte de energia ela entre em vigor e ela seja mais barateada, né, para a população e em outras entidades. E o que se discute também bastante é a questão do gás natural, que nós estamos diminuindo as compras com a Bolívia, né, o gasoduto Brasil-Bolívia, e também porque nós estamos trabalhando mais essa fonte energética no Brasil. Nós já temos bases no Nordeste, importantíssima na região Sudeste. Então, assim, fica para a próxima aula essa análise maior das fontes energéticas, porque, querendo ou não, o Brasil é afetado com o apagão. Nós já tivemos, né, essa questão logo no início de 2000, nós tivemos o apagão e sempre estamos sofrendo com uma questão de bases energéticas. Por isso que é fundamental o debate, o entendimento do aluno que vai prestar um concurso, saber e reconhecer essas discussões, não só no Brasil, mas na Europa, né, onde você tem muito dessa busca de uma energia, seja ela eólica, e a gente tem que entender que no Brasil uma das regiões que mais venta é a região Nordeste, a energia solar, né, que aí nós temos o Brasil, basicamente 80% do Brasil recebe muita potencialidade solar, então assim, não seria uma energia intermitente, que a gente tem que entender isso. O que são energias intermitentes, o que são energias mais fixas? Mas hoje, ainda no nosso Brasil, a base toda é a energia hidrelétrica, e isso faz com que as taxas, quando nós temos poucas chuvas, o preço fique altíssimo, e aí você tem que acionar as usinas termoelétricas e você tem que acionar uma usina nuclear. Então, por isso que tem que ser debatido, por isso tem que ser entendido, e isso nós vamos estar discutindo melhor o posicionamento do Brasil e todo esse desenvolvimento energético que volta à cena. Né? Nós tivemos essa discussão, novamente eu repito, no governo Geisel, na década de 70, nós tivemos um retorno dessa discussão no governo Lula, em 2003, e agora volta esse debate, essa discussão. Então, vamos ficar atento que isso é uma grande dica e isso é uma questão muito importante para ser debatida em conceitos de atualidade, tá ok? Beijos, fiquem atentos e até o próximo vídeo.